Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus, ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário e protetor, e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique de vez essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hare Bo. Muito obrigado, Senhor. Jai Srila Prabhupada, Srila Prabhupada que Jai. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 14, realização dos passatempos de Vrindavana, verso 114. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuri Jadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Nila Chalea Ila Punaha Bhakta Gana Sangi Dekhite Utkanta Khera Panchami Rarange. Shri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos pessoais voltaram para Nilachala, ávidos para ver o festival de Hera Panchami. Kashimishra Prabhure Bahu Adara Kariya Swagana Sahabalasthani Vashai Lalana. Kashimishra recebeu Chaitanya Mahaprabhu com muito respeito e, levando o Senhor a seus aposentos, a um lugar muito agradável, conseguiu-lhes assentos. Rasa Vishesha Prabhurashuniti Manahaila Ishadhashiya Prabhu Swarupi Putila. Após sentar-se, Shri Chaitanya Mahaprabhu quis ouvir sobre uma determinada doçura de serviço devocional. Portanto, com um sorriso discreto, pôs-se a interrogar Swarupa Damodara. Yadyapi Jagannatha Karena Dwarakaya Vihara Sahaja Prakata Kari Parama Udara Tatapi Utsara Majevaya Ikabara Vrindavana Dekite Tamra Utkanta Apara. Embora o Senhor Jagannatha desfrute de seus passatempos em Dwarakadama e manifeste naturalmente ali munificência sublime,
Não obstante, uma vez por ano lhes assoma o desejo ilimitado de ver Vrindavana. Vrindavana samaeyu pavanagana taha dekhivari utkantita hayamana. Chamando a atenção para os jardins vizinhos, Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: todos estes jardins assemelham-se exatamente a Vrindavana. Por isso, o Senhor Jagannatha está muito ansioso de vê-los outra vez. Bahira haide karera yatra chala sundara chali jaya prabhu chadi nilachala. Externamente ele dá a desculpa de que quer participar do festival de Ratha Yatra, mas o que ele, Krishna, Jagannatha, realmente deseja é sair de Jagannatha Puri para ir a Sundarachala, o templo de Gundicha, a réplica de Vrindavana. Nana pushpodhyane tatha kelera tridine Lakshmi Devire Sanginahilaya Ki Korane. Ali o Senhor desfruta de seus passatempos dia e noite em diversos jardins floridos. Mas, porque ele não levou consigo Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, Swarupa Kaheshuna Prabhu Karana Ihara Vrindavana Kridate Lakshmi Ranayadikara. Swarupa Damodara replicou: meu querido Senhor, por favor, ouve o porquê disso. Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, não tem acesso aos passatempos de Vrindavana. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 20, a dinastia de Puru, verso 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tasya Samnripavaidarbhya. Tasya Samnripavaidarbhya. Patnyasti Shira Susammata. Patnyasti Shira Susammata. Jagnustyaga Bhayat Putram. Jagnustyaga Bhayat Putram. Nanurupa itirite. Nanurupa itirite. Tasya Samripavaidarbhya. Patnyasti Shira Susammata. Jagnustyaga Bhayat Putra. Nanurupa itirite. Tradução, vamos repetir. Ó Rei Parikshit, ó Rei Parikshit.
Bharata tinha 3 aprazíveis esposas. Maharaja Bharata tinha 3 aprazíveis esposas, que eram filhas do rei de Vidarbha. Depois que todas as três geraram filhos, que não se pareciam com o rei, essas esposas pensaram que ele iria considerá-las rainhas infiéis. E iria rejeitá-las. E portanto, mataram seus próprios filhos. Verso 35. Tasyaivan vita trevanshi tadartham jajata sutan marutsto menna maruto bharadwajam upadadu. Tradução: o rei, tendo sido frustrada dessa maneira sua tentativa de formar uma progenie, realizou um sacrifício chamado Marutstoma para obter um filho. Os semideuses conhecidos como Maruts, estando plenamente satisfeitos com ele, presentearam-no então com um filho chamado Bharadwaja. Verso 36. Antaram nyam badripatnyam maitunaya brihaspati pravrito varito garbham shatva viryam upasrija. Tradução: ao sentir-se atraído por Mamata, a esposa de seu irmão, que na ocasião estava grávida, o semideus chamado Brihaspati desejou ter relações sexuais com ela. O filho dentro do ventre dela proibiu isso, mas Brihaspati amaldiçoou e, à força, introduziu sêmen no ventre de Mamata. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Neste mundo material, o impulso sexual é tão forte que mesmo o Brihaspati, que é tido como o sacerdote dos semideuses e um sábio muito erudito, quis ter relação sexual com a esposa de seu irmão, que estava grávida. Se isto pode acontecer até mesmo na sociedade dos semideuses superiores, que dizer então da sociedade humana? O impulso sexual é tão forte que pode agitar inclusive uma personalidade erudita como Brihaspati. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tattu jayam mudiraye. Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati Swapadantika. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika Canta, Radha Canta, Namostute. Tasyai Vandripavaidara Bhya, Padnyasti Shrasu Sammata, Jagnusti
Tyagabhayat putran nanurupa itirite. Ó rei Parikshit, Maharaja Bharata tinha 3 aprazíveis esposas, que eram filhas do rei de Vidarbha. Depois que todas as 3 geraram filhos que não se pareciam com o rei, essas esposas pensaram que ele iria considerá-las rainhas infiéis e iria rejeitá-las, e, portanto, mataram seus próprios filhos. O rei, tendo sido frustrada dessa maneira sua tentativa de formar uma progenie, realizou um sacrifício chamado Marutstoma para obter um filho. Os semideuses, conhecidos como Marutis, estando plenamente satisfeitos com ele, presentearam-no então com um filho chamado Bharadwaja. Dwaja é complicado, hein? Bharadwaja. Dwaja quer dizer filho de sexo ilícito. Antaratnyam Bhatripatnyam Maitunaya Brihaspati Pravito Varito Garbham Shatva Viryam Upasrija. Ao sentir-se atraído por Mamata, a esposa de seu irmão, que na ocasião estava grávida, o semideus chamado Brihaspati desejou ter relações sexuais com ela. O filho dentro do ventre dela proibiu isso, mas Brihaspati amaldiçoou-o e, à força, introduziu sêmen no ventre de Mamata. Essa é chocante, né? Então, Prabhupada enfatizou aqui, e estamos vendo isso em todo o decorrer dessa história, desde lá de trás, né, do começo dessa dinastia toda aqui, que vem lá de Maharaja Yayati. Nós podemos imaginar, como o Prabhupada fala aqui, se isto pode acontecer até mesmo na sociedade dos semideuses superiores, que dizer então da sociedade humana? Então estupros, perversões sexuais, relacionamentos não só ilícitos, mas demoníacos, pecaminosos na sociedade humana agora em plena Kali Yuga, é mais do que natural isso. Mais do que natural. Porque vejam só o nível dessa gente aqui toda. Se a gente fizer um resuminho breve para nos situarmos, nós vamos ver que começa com Maharaja Yayati, que ficou tão luxurioso que foi amaldiçoado pelo pai de Devayani a se tornar um velho decrépito, mesmo estando em plena juventude. Por quê? Porque ele não só ficou com a filha de Shukracharya, Devayani, que inclusive vai ser a mãe de Yadu, que Yadu é nessa dinastia que vai aparecer Krishna. Aqui são todos parentes correlacionados, todos. A origem vem de lá, de Yayati Maharaja. E quando nós ouvimos essas histórias, nós podemos imaginar o quanto o impulso sexual é poderoso, é forte. Porque o fato de Maharaja Yayati ter engravidado também Sarmishta, a
filha de Vrishabharva, que também era discípulo de Shukracharya, fez com que ele tivesse esse filho puro, que é o filho caçula dele, que foi o único que aceitou a velhice do pai dele, em troca da juventude dele. E aqui agora estamos ouvindo sobre a dinastia de Puru, que é onde vai aparecer o rei Dushmanta, grande rei Dushmanta, que também ficou assim encantado com Shakuntala, a filha de Vishwamitra Muni. Só gente peso pesadíssimo aí, só altas personalidades, altas pessoas eruditas, sábias, santas. E agora estamos vendo como o filho de Dushmanta foi nada mais nada menos que Bharata Maharaja. Tudo começou lá com o caçula, aqui é a dinastia de Puru, do rei Yayati com Sarmishta, a filha de Vrishabharva. E aqui agora estamos vendo o gravíssimo incidente que vai acontecer aqui, porque imaginem só, aí o rei Bharata queria ter uma progênie e não conseguia. Bharata Maharaja. E teve com suas 3 esposas filhos. Porém, o que vai acontecer? Por arranjo da providência, sempre assim, né? As crianças nasceram sem a cara do pai. E as rainhas ficaram desesperadas. Ele não vai aceitar esses meninos, essas crianças, como filhos dele. Então, resolveram matar os filhos. E, portanto, mataram seus próprios filhos. Olha, vejam só. Vejam só. É nesse meio aí parentesco que o próprio Krishna apareceu há mais de 5.000 anos atrás e falou o Bhagavad Gita. Veja, olhem que complicação que é esse mundo. Mas ele tinha um desejo de ter progênie. Então ele executou esse sacrifício chamado Marutstoma, para satisfazer os Maruts, para que eles abençoassem para ele ter um filho. Ele vai ter um filho, só que esse filho, Bharadwaja, nossa, vai ser outro rolo, mas isso aí é para os próximos capítulos. Porque de onde vai começar essa história toda? Vejam só como esse mundo material é complicado. O sacerdote dos semideuses são semideuses, imaginem só o sacerdote deles, como deve ser avançado, como deve ser erudito, né? Como fala Krishna nesse verso do Bhagavad Gita do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita, o último verso do capítulo, verso 60, a palavra Vipashtita. Vipashtita significa um homem sábio, de muita discriminação, que discrimina direitinho as coisas. Isso é sintoma de inteligência, né? Discriminação. Um sábio erudito também não está livre de ser arrastado pelos sentidos, não está livre de ser arrastado pelo desejo sexual que se aloja na mente, que pensa, sente, deseja. Então, Prabhupada falou tudo aqui, nesse mundo material o impulso sexual é tão forte que mesmo no Brihaspati,
que é tido como sacerdote dos semideuses, esse Vipashtita. Yatato Epiconteia, o verso 60 do capítulo 2 do Gita. Yatato Epiconteia, Purushasya Vipashtita. Vipashtita. Indriyani Pramatini Haranti Pasabamanaha. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que eles arrastam pela força até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Então vejam só. Agora está acontecendo com esse Vipashtita Mor, o sacerdote dos semideuses, o grande Brihaspati, o mestre espiritual do rei Indra e todos os outros semideuses. Então ele vai contemplar a irmã, a esposa de Udatiya, do irmão dele, Imaginem só, contemplou a cunhada e teve desejo sexual, desejo de desfrutar de sexo dela, com ela. Mas as escrituras falam que é muito pecaminoso o sexo com mulher grávida. Poxa, será que ele não sabia de tudo isso? O mestre espiritual dos semideuses? Sabia. E como eu já falei, não estamos falando de qualquer um, estamos falando aqui da dinastia onde o próprio Krishna apareceu, da dinastia onde o próprio Bharata Maharaja, o grande Bharata Maharaja apareceu. Então não é qualquer coisa. Então Brihaspati foi tomado por esse desejo incontrolável. Mas para nós vermos como realmente é outro nível aqui a coisa, mas nem por isso deixa de nos esclarecer o que é esse mundo material, o perigo que é o contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, que aconteceu outra coisa formidável aqui, que é inusitada, que isso não acontece com qualquer um, não vai acontecer com qualquer um. Shukadeva Goswami está explicando para o Parikshit Maharaj, e ele fala isso aqui, ele fala aqui, o filho de Mamata, que estava dentro do ventre, tesourou, cortou Brihaspati, falou, não vai fazer isso, não, imagina, o embrião, a criança lá dentro do ventre, isso é só numa situação dessa, com grandes personalidades, não é para qualquer um. Imagine só, o filho repreendeu, não, eu estou aqui, mas Indriyani e Pramatini, os sentidos são muito poderosos. Brihaspati não conseguiu se controlar e amaldiçoou o menino, a criança que ia nascer, e à força, ou seja, um estupro, introduziu sêmen no ventre de Mamata, da cunhada. Imaginem só, da esposa de Udatiya. Resultado disso, vamos ver no finalzinho do capítulo, aqui, a dinastia de Puru. E o desenrolar, vamos ver no próximo capítulo também, que é muito chocante, porque os semideuses vão dar o nome para essa criança é um nome que tem Dwaja, que significa filho de sexo ilícito, né? Varna Sanskara.
vai receber o nome, os semideuses vão chamá-lo de Bharadwaja. Então, Dwaja. Mas, por isso que o impulso sexual, quando controlado, o outro lado desse controle é um avanço espiritual exacerbado, porque não é fácil, não é simples, não é para qualquer um. É o culminar da luxúria propriamente dita, do gozo dos sentidos, propriamente dito, é o máximo da inversão do amor por Deus. O amor por Deus, nesse mundo material, ele é transformado em luxúria. Quando se desenvolve amor por Krishna, é essa luxúria purificada que se transformou em amor pela pessoa certa, o apego, o desejo pela pessoa certa. Então, a gente acha que não tem como controlar isso, não tem como atingir esse nível de perfeição, mas o próprio Krishna fala que tem e dá o exemplo de como se fazer, dá o exemplo de como se agir satisfazendo os sentidos dele, se vendo como aquilo que realmente nós somos, almas, satisfazendo os sentidos da alma suprema. Esse é o caminho para se livrar dessa luxúria, e quando alguém está fazendo isso com muita seriedade, Rishikesha, satisfazendo os sentidos de Krishna, não o seu, não o nosso, e consegue fazer só isso mesmo, Jivamukta Salutyate. Essa pessoa está situada como alma e está fazendo serviço devocional puro. Jivamukta Salutyate, serviço devocional que não tem nada a ver com esse mundo material, mas é a ocupação eterna da alma no mundo espiritual. Atmendriya Priti Vancha Pariparikama. Qualquer outro desejo, imaginem se não o sexual, que não seja o desejo de satisfazer os sentidos de Krishna, é chamado de luxúria. Fala o Shri Chaitanya Charitamrita. Atmendriya Pritivancha Ataribarikama. Luxúria. Mas a tentativa de satisfazer os desejos de Krishna, os sentidos de Krishna, e a plena execução desse serviço devocional que só satisfaz os sentidos do Senhor dos sentidos, é chamado de Krishnendriya, os sentidos ocupados por prazer do Senhor dos sentidos. Krishnendriya, Priti, Icha, e quando isso é feito, isso é chamado de Dari Premanama, amor puro por Krishna. Amor puro por Krishna. Numa ponta, se é para satisfação pessoal, é luxúria. Na outra ponta, se não deixou de ser, se não é mais para satisfazer os próprios sentidos, é amor por Deus. Krishna Prema. Krishnendriya Prititya Dari Prema não. Isso é chamado de amor por Deus. A luxúria transformada em prazer da pessoa suprema. É assim. É assim. Mas não consigo. A Krishna está falando do Bhagavad Gita que Vishayati Nivartate Niraharasa Derinaha. Toda alma em potencial tem essa capacidade de extingir os sentidos do gozo dos sentidos.
Embora logo no começo, quando alguém está tentando seguir esse caminho de pureza, de perfeição, e controlando o impulso sexual, isso possa parecer que está doendo, é difícil, não dá, mas é que isso é como uma coceira, se parar de coçar não vai coçar mais, agora se de vez em quando der uma coçadinha, está sempre coçando, ou se coçar muito, aí coça que até sangra. Então, é o que Krishna fala nesse verso. Toda alma corporificada, todo ser humano pode parar com o gozo dos sentidos, embora o gosto pelo gozo dos sentidos permaneça ainda no coração, mas parando com essa ocupação, parando de mexer com isso e mexendo com coisa que gera um prazer superior, que é o serviço devocional, satisfazendo os sentidos do Senhor dos sentidos, parou, mas o desejo continua. Mas Parandristari Vartante, se ocupando em atividades superiores que geram realmente um prazer superior, que é o serviço devocional honesto e ativo, constante, essa ocupação gera um prazer superior, que faz com que tal executor vá se esquecendo desse prazer inferior. Por isso que só através de Bhakti isso é possível, o serviço devocional. Por isso que o melhor controle dos sentidos é ocupar os sentidos para o prazer do Senhor dos sentidos. Porque isso gera um prazer que faz com que vamos gradualmente nos esquecendo desse prazerzinho mais açúcar inferior, material, que sempre acaba em frustração e misérias. Sempre lembro uma vez, quando Prabhupada passou pela cidade do México, no México, os devotos ficaram impressionados com a quantidade de gente que veio vê-lo, e depois perguntaram para o Prabhupada, o que aconteceu, que multidão, quanta gente vendo o Senhor aqui, o que foi? Prabhupada simplesmente falou assim, isso só se deve porque eu estou completamente livre de desejo sexual. Então esse é o poder da pureza. Esse é o poder da pureza. Então é bom que estudemos toda essa história para vermos que grandes personalidades são derrotadas pelo desejo sexual. O que dizer de nós, pobres coitados? Nós temos que ser muito sérios. Se isto pode acontecer até mesmo na sociedade dos semideuses superiores, que dizer então da sociedade humana? O impulso sexual é tão forte que pode agitar inclusive uma personalidade erudita como Brihaspati. Vipashtita. Que pessoa, hein? Mas só quem desenvolve devoção pura por Krishna, quem se torna um devoto puro de Krishna, fica completamente livre, está completamente livre do desejo sexual. Ninguém mais. Ninguém mais. Por isso é importante nós entendermos tudo que está relacionado com a compreensão dessa pessoa original, dessa verdade absoluta que é Deus. Porque só essa é a verdade última. Só essa verdade, quando nós conhecemos, não há mais o que ser conhecido. Chegamos no fim da linha. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada que Jai Jaya.